Olá, estamos aqui com mais um episódio do Elas Podem Cast. Eu sou a Mara, sou fonoaudióloga, mãe, esposa, empresária. E eu sou a Aline Andrade, palestrante, mentora comportamental, especialista em equipes. Afinal de contas, a gente precisa de gente para trabalhar dentro das empresas, não é mesmo? E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é dentista de formação, ela já foi professora, ela é esposa do Renato, mãe do Cadu e da Maria Eduarda. E ela decidiu empreender e hoje ela é empresária de sucesso. Ela é proprietária de um dos sucos de laranja mais gostosos da nossa cidade. Bem-vinda ao nosso podcast, Luciano Trovo! Tudo obrigada, bom? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui. Acredito que vocês são mulheres também de sucesso e estou bem feliz pelo convite. Muito obrigada. A gente que agradece. Que bom ter você com a gente. Lu, e conta pra gente como que foi assim, essa trajetória dessa mulher. Porque a ideia do nosso projeto é exatamente contar o que é por trás do sucesso de uma mulher. Eu falo que o palco ele é 1%. Tudo verdade. Acontece ali no backstage, né? E você é dentista de formação. Como que é isso? Como que você optou por fazer? Você sempre gostou muito? Atuou por muitos anos? Eu acho que tudo o que aconteceu na minha vida foi pela minha criação. Minha mãe, eu acho que educou a gente muito focada em que nós mulheres, tivéssemos a nossa profissão, independente se a gente fosse exercer ela ou não. Ela falava sempre dessa forma, que isso ninguém ia tirar da gente, né? Então, muito do que eu sou é por ela sempre passar essas informações. Eu era uma pessoa muito medrosa, né? Nós somos em 4 irmãos, né? E então eu era mais medrosa, eu sempre pensei nisso. Então acho que por isso eu fui ficando forte, eu fui indo atrás de ser uma pessoa mais forte. E foi isso quando eu optei por fazer odonto, porque lá na minha cidade tem uma faculdade muito boa de odontologia. Minha irmã já era formada em dentista. E aí eu resolvi fazer odonto. Na época, eu prestei várias. Eu não tinha focado o que eu queria mesmo. E comecei. E a minha faculdade foi muito boa. Professores ótimos. A gente saía da faculdade sabendo fazer tudo. Dentística, prótese, endo, tal. Enfim. Vim para cá e já comecei a trabalhar e logo montei meu consultório com o Dr. Celso e a Ana e foi muito bom. Trabalhou por quantos anos como atuou? Trabalhei 19 anos como dentista. Nossa, Bastante. 19 anos. Eu parei 1 ano de exercer quando a Maria Eduarda nasceu. Ela nasceu super saudável. Depois de 6 meses, ela começou a chorar. Chorava muito. E a gente começou a investigar se ela tinha alguma coisa, tal. Resumindo, ela não tinha nada. Mas até fora daqui para São Paulo, Curitiba, nós fomos fazer alguns exames para ver se ela tinha algum problema cardíaco, pulmonar, cabeça, até problema mental. A gente achava que podia ser, porque ela chorava só, chorava. Enfim, não era nada. Todos os exames que eram feitos não davam, mas assim, até uns 2 anos ela chorava de meia em meia hora. Meu Deus. Deus. E não descobriu o que era? Não, porque aí teve um dia, 1, 2, 3, porque não tinha babá, não era babá que era ruim. Eu não conseguia colocar ninguém em quarto, porque toda ela chorava. Aí veio uma tia minha me ajudar, a tia Beth, que mora comigo até hoje. E assim, ela veio para ajudar, para ver se conseguia. Então, era eu e essa minha tia que ela ficava. E a noite inteira ela chorava de meia em meia hora. Então, assim, eu estava totalmente cansada. E como meu consultório era junto com a minha casa, eu senti muito... eu não queria parar, mas eu parei 1 ano de atender e fiquei por conta de cuidar dela. Aí, depois que eu vi que ela parou de chorar, eu voltei a atender e foi muito difícil eu voltar. Então, eu falava que eu nunca mais ia parar de exercer, porque a volta realmente é como se eu tivesse que começar tudo de novo. Então, foi onde eu comecei tudo de novo e foi indo. E como eu já era especialista em endo, que é canal, né? Eu fui atender em outros lugares, não só ali na minha clínica. E foi onde eu fui convidada a dar aula na faculdade. E dei aula por 5 anos.
E quando eu me desliguei da faculdade, o meu marido falou para mim, ele já vendia laranja, já tinha um pomar que vendia a fruta. E aí ele falava para mim que a gente tinha que montar alguma coisa para usar a fruta que eles jogavam fora. Por quê? Porque era uma fruta que não era de mesa. É uma fruta, ou ela é muito grande, ou ela é muito pequena. Então, o que vai para o mercado é a fruta selecionada. E por mais que a gente fizesse algumas doações dessas laranjas, que eram boas as laranjas, só que eram feias, né? A gente sobrava demais, assim, e acabava indo fora. Quando ele me chamou para montar uma distribuidora de suco, e a princípio era para usar essa laranja, né? E aí eu atendia nessa época lá na Maísa, na Dental Clínica, e aí lá atendíamos num grupo, né, de vários dentistas, e aí eles me apoiaram muito. Eles falaram, não, vai lá, qualquer coisa a gente te chama. Então, aí eu ficava lá fazendo suco, que eu que fazia. E aí eu voltava lá e atendia mais um pouco, porque era uma coisa que eu estava dando conta. Aí eu contratei uma pessoa para me ajudar, e fui contratando outra, até que um dia eu estava lá e cá eu estava faltando, né? Eu falo, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, eu não gosto de ser chamada atenção. Então, por exemplo, meus pacientes nunca ficavam esperando. Se eu marcasse hora, eu atendia eles no horário. E quando eu não atendia no horário certo, eu falava, me desculpava, porque eu acho assim, tudo que você se propõe a fazer, se você não der conta, ou você para, ou você tenta mudar para dar certo, né? Sim, verdade. E aí foi isso, eu comecei a ver que ou eu tinha que fazer uma coisa, ou eu tinha que fazer outra. Na época eu estava terminando um mestrado. Nossa, ainda tinha um mestrado no meio. E eu tinha que fazer a tese, né? Mas eu não tinha tempo de fazer, e aquilo foi indo. Eu falava, não, à noite eu vou fazer. Só que eu acordava 4 horas da manhã para começar a fazer o suco. Nossa, nessa época você era dentista, dava aula nessa época também, não? Não, eu já tinha saído da faculdade. Já tinha saído, estava começando a investir no suco Kalos e ainda tinha o mestrado. Meu Deus, maternidade, casamento, que caos. Isso, um caos, assim. Mas, na verdade, foi muito difícil essa parte para mim. Foi a fase mais difícil, porque... Vamos falar que eu era madame e não sabia, né? Eu era dentista, como eu disse. 5h30 da tarde eu saía do meu consultório, pegava as crianças na escola e ia passear Viver com sua elas, vida. ia tomar um café com uma amiga. E eu sou muito de contato, eu gosto de amizade, eu gosto de estar com pessoas. Para mim, é muito difícil eu ter vindo para cá sozinha. Mas como aqui é uma cidade que... todo mundo é de fora, foi muito fácil fazer amizade. Então, a minha família aqui no começo eram minhas amigas, os amigos que me apoiavam sempre em tudo. Então, eu sempre, por exemplo, eu preciso buscar o Cadu na escola e eu atrasei aqui no consultório. Eu tinha uma amiga que ia lá para mim, eu pedia, então não tinha essa eu não passei sufoco com essa parte pela amizade, pelo contato. E hoje em dia, eu não gosto de ficar sozinha. Nunca gostei. Então, por exemplo, se alguém fala... vamos sair para tomar um lanche, eu falo, vamos. Eu sou a primeira, Você eu sou gosta. bem Eu sou assim, dessas também. Gosto de falar, eu gosto de falar demais. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu abro um vinhozinho quando eu vou fazer comida, porque eu gosto... se não tiver ninguém para bater papo, eu nunca vou tomar... Eu tomo cerveja, não tomo vinho, eu só tomo cerveja. Eu sou da de que toma um vinho fazendo uma comidinha também. Sozinha. Maravilhosa. Como eu gosto de falar muito, aí eu falo, eu vou ficar aqui tomando cerveja sozinha, sem falar com ninguém. Aí eu prefiro, e eu sou muito objetiva, prática. Eu faço uma comida em meia hora. Eu faço arroz, feijão, carne, salada, em meia hora. Para terminar aquilo ali logo e já chegar alguém para a gente começar a conversar, falar. Então, eu sempre tive muito contato com amigas, assim, pessoas que me apoiaram, né? E aí, voltando lá, né? Que eu saía com as crianças, então eu era madame, chegava em casa, a gente sempre saía para comer alguma coisa fora. A gente almoçava em casa, então eu tinha funcionária que fazia almoço todos os dias, porque lá da fazenda vem muita coisa. Lá da fazenda vem carne, ovo, mandioca, então a gente tem muita coisa
Comida, né? Saudável. Então, a gente sempre aproveitou isso. Tanto é que eu acho que eu como muito mais porcaria do que meus 2 filhos. Eles não são acostumados a comer bolacha recheada. E eu já fui criada nessa fase. Porque era 4 filhos, era coisas mais baratas que a gente ganhava, né? Refrigerante mesmo, quando eu vim para cá, meu marido não tomava refrigerante. E eu fui criada no refrigerante, porque suco era caro, né? Enfim, quando eu comecei com a Carlos, eu comecei uma vida muito mais corrida do que eu era, né? Porque... E quanto tempo demorou essa transição entre você estar como dentista e aí estar ali começando esse negócio, que hoje é um sucesso? Foi uns 9, 10 meses. Foi pouco, menos de um ano. Foi pouco, foi muito rápido que a Carlos cresceu. Então, eu me vi... Por isso que eu achei que eu ia dar conta, porque o nosso objetivo era ter uma máquina de fazer suco. Só para não perder laranja. Para não perder. E essa máquina, para fazer, 300 litros de suco, a gente demorava 2, 3 horas para fazer. E hoje em dia, assim, né... É totalmente diferente. A gente tem uma máquina que, para fazer 1.000 litros de suco, é 40 minutos. Mas, na época, era laranja por laranja que a gente colocava. Então, a gente fazia 300 litros de suco por dia. Então, eu acordava 4 horas da manhã, começava a fazer. A hora que a menina chegava, eu ia, tomava banho, trocava, arrumava as crianças, não sei o que, levava para a escola, ia trabalhar, e a menina ficava lá, envasando, entregando suco. A gente nem tinha loja. Então, eu falei, isso aí vai dar certo. E como que foi o processo de venda? De conexão com o cliente, com o consumidor? Como que foi isso? Foi sempre eu e o Renato, meu marido. Por quê? A gente tinha o objetivo de vender como se fosse o saco de laranja espremido. A gente não tinha, assim, essa ideia que ia virar garrafinhas, que as pessoas, o consumidor ia levar para casa. E o que aconteceu? Nós começamos a fazer só galões de 5 litros para espetinhos, para lanchonetes. De vez de espremer a laranja para vender o copo ou a jarra para o cliente, ele já recebia o suco pronto. Então, por isso que o suco é feito todos os dias. Ele não é um suco pasteurizado. Então, é um suco natural, feito todos os dias. Por isso que é totalmente diferente. Isso. Tipo, o suco pasteurizado, que o pessoal fala, eu tenho certeza que aquele suco não é puro. Não é. É que a pasteurização é como se estivesse fervendo ele para matar as bactérias. E aí ele dura 90 dias. Cada pasteurização tem uma validade. Já o Carlos, a gente faz um processo de que, se ele esquentar, ele estraga, né? Então, a gente só a fruta envasado bem gelado, que aí ele, mantido gelado, ele mantém hoje em dia está com 7 dias pelo maquinário que nós adquirimos, né? Mas, a princípio, lá, a gente colocava o suco natural num resfriador, aí esperava gelar esse suco, por isso que eu fazia bem cedinho. Porque o processo de entrega tinha que ser rápido aí também. Aí tinha que gelar para depois envasar e entregar o suco no mesmo dia. E no outro dia começa tudo de novo. E é assim até hoje, porém, em outra proporção, né? E aí foi onde que... mas então por que você parou? Porque de 300 de suco, em setembro, isso nós começamos a fazer o suco em março. Fevereiro, março. Quando chegou em setembro, foi a Expo Serra, e aí nós colocamos aquele palhaço lá da frente, assim, sabe? Puxando um carrinho de suco. A gente não tinha ainda dinheiro para patrocinar a Expo Serra, enfim. Aí nós... Foi uma virada de chave. De 300 litros de suco, nós passamos para 1.000 litros de suco em uma semana, eu falo. Porque passou a Expo Serra, deu um boom de vendas. E foi uma loucura, porque as pessoas batiam lá na porta, a gente fechava a porta que acabava o suco, o povo batia. Eu quero, fazia fila. E aí isso foi... Assim, eu fui ficando maluca, porque eu fui e comprei outra máquina. Aí tinha 2 máquinas. Aí contratei mais pessoas. E aí eu comprei a 3ª máquina. E aí foi onde que eu tinha que comandar aquela equipe fazendo aquele suco, envasando. E aí eu estava terminando o mestrado também, né? E aí um dia meu marido me viu totalmente acabada e eu
meia inconsolável por conta das crianças, porque eu comecei a ver que eu não estava dando atenção que eu sempre gostei de dar. E não tinha o que fazer. Eu não tinha tempo, eu não tinha como ficar bajulando, levar. Eu contratei gente para levar, para buscar e coisas assim que eu gostava de fazer, né? E aí ele falou assim, olha, se você parar o odonto, eu não vou te cobrar isso nunca. Eu falei, tá, mas e eu? Porque eu falei que eu nunca mais ia parar. Ele falou, mas você tem que pôr na balança. E começou, já faz 20 anos que você exerce, papapá. Enfim, foi isso que eu fiz. Eu pus um pouco na balança, aí logo veio a pandemia também. Aí nós tínhamos que... Aí eu falei, então eu vou parar de atender, mas vou terminar o mestrado, porque tudo que eu começo eu gosto de terminar. Aquela coisa assim, meu pai, minha mãe me ensinou isso, né? Mas eu já não dava aula mais na faculdade. E a gente tinha que fazer tudo online. É muito difícil fazer montar, né, esse trabalho para apresentação, tal. E quem fazia comigo era a Maísa Jolando, e ela falou para mim, falou assim, amiga, eu acho que eu também vou parar. O mestrado. O mestrado, porque eu também não estou dando aula na faculdade, e a gente não vai usar isso para mais nada, porque o mestrado é para você melhorar vida acadêmica, né? Essa trajetória acadêmica, né? E aí eu falei assim, então eu vou parar também. E aí foi onde eu fui parando. Eu fui migrando só na Carlos, terminando os meus pacientes, que eu fui terminando. Como eu disse, a equipe lá da Dental também me ajudou muito. Que aí elas iam... Olha, eu não atendia mais lá, mas tinha uma paciente que era minha, que estava lá e queria alguma coisa. Eu ia lá, atendia rapidinho e voltava na foi cadeira parceiro, deles. né? Uma parceria. Isso. E aí eu fui migrando de uma tal maneira que eu fiquei... eu falo a loja minha ali, né? E agora a gente mudou a fábrica para um outro local, porque não cabia mais ali. Porque aí nós montamos uma loja junto com a fábrica e a minha casa, era tudo num lugar só, né? Onde é a loja hoje? Onde é a loja hoje, que era a minha clínica odontológica antes. Nossa! Foi migrando mesmo, migrando, em geral. Aí eu fiquei só com a loja ali, a casa, e a fábrica foi para outro lugar. E aí eu acabei me dedicando praticamente 90% para Carlos, e as crianças foram crescendo e ficando mais independentes. O Cadu... Ele é um menino muito esperto, muito inteligente, e acabou que ele foi se virando muito sozinho. Você considera, assim, que foi uma boa escolha? Foi. Você gosta hoje da vida de empresária? Gosto. De cuidar de gente, de cuidar... Porque, querendo ou não, para trabalhar para ter uma empresa, para ter um negócio... Do porte de vocês, quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje nós temos 15. 15 funcionários. Você tem que lidar com gente, direcionar. E hoje você gosta mais? Como que você mede isso? Eu era dentista, mas agora eu tenho uma empresa. De outro ramo, totalmente diferente, né? Isso. Olha, eu vou falar assim que eu falo sempre para todo mundo, né? Você tem... A pessoa fala, você tem saudade, né? De voltar a atender? Eu falo, eu não tenho tempo. Eu gostava muito de ser dentista. Eu acho que eu era boa no que eu fazia, sabe? Assim, quando você... Porque tem a pessoa que faz aquilo, né, mais ou menos, e eu sabia, porque eu tinha aqueles meus pacientes que eram fiéis, que ficaram desesperados quando eu parei de atender. Porém, eu me identifiquei muito. Eu não sei se foi com essa equipe que eu formei, porque 15 funcionários que a Carlos tem são amigos nossos, são pessoas que abraçaram a Carlos, que fizeram amizade comigo. Eu falo que as pessoas que trabalham comigo, eu tenho mais contato com eles do que com a minha família hoje em dia, né? Então, viraram muito parceiros. Então, eu gosto muito disso. Eu fui numa palestra para mulheres na OAB um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu acho. E umas palestrantes ótimas, maravilhosas, não sei o quê. E aí, ela falou assim, quem aqui sonha um dia em se aposentar? E aí, eu não levantei a mão. E aí, as meninas de lado, assim, levanta a mão. Eu falei, não, eu não quero me aposentar nunca.
Por quê? Porque eu gosto do que eu faço e eu acho que uma pessoa... tudo bem que a pessoa, às vezes, quando se aposenta, não para de fazer as coisas. Mas eu gosto dessa vida, assim, de falar assim, nossa, eu me programei para vir aqui falar com as meninas, mas a minha vida foi uma loucura segunda e terça para mim conseguir sair na parte da manhã lá da loja e vim aqui, começo de mês, um monte de coisa vencendo, eu já deixei organizada para vir aqui. Eu não sei se a Mara vai concordar, mas assim, eu acho que a gente é meio igual nesse sentido de... Quando eu tenho minhas amigas, eu falo assim que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de lidar com gente, eu tenho uma régua muito alta para lidar com pessoas. E aí elas falam assim, Aline, mas ninguém gosta de trabalhar. Gente, eu acho que... eu ficar uma semana em casa sem ocupação para minha cabeça, eu fico doente. Eu preciso ter essa ocupação. Não dá para mim. Eu gosto. Pode Você ser, gosta, Mara? pode ser que uma hora ou outra a gente mude de ideia, né? Mas agora, né? Nesse momento... Tão cedo sonhar com a aposentadoria é uma coisa que eu nem cogito também, assim. Eu até falei... Acho que é muito sobre uma coisa que eu falei com a minha sogra esse final de semana. Ela falou que tá vendo para se aposentar, né? Aí ela falou, pelo menos de um trabalho, né? Porque ela até trabalha com a gente, né? Uhum. E aí aí eu falei assim pra ela, na verdade é aposentar pra poder escolher o que fazer. É só isso. É isso. Que porque loucura. Não é que ela... Por exemplo, ela também é uma pessoa que não consegue ficar parada. E ela ainda é jovem, né? Pra parar. Mas assim, às vezes você se aposenta de um trabalho que às vezes já tá muito exaustivo, que você passou muitos anos fazendo, que já cansou, já foi. Aí, a partir daquele momento, agora você escolhe o que fazer. E eu acho isso porque agora você tem esse poder de escolha, porque a parte financeira já está resolvida, né? Você tem ali aquela renda. Então, eu acho que é muito mais sobre isso. Mas parar de trabalhar, eu acho que a gente tem... Às vezes, a pessoa fala não gosta de trabalhar, ela só não encontrou um amor, um sentido, um propósito no que ela faz. E aí, ela não gosta. Acha que trabalhar é o problema. É ruim. Eu concordo com você. E é assim, eu sou muito grata por... sei lá, no auge dos meus 30 anos de idade, ter tido a oportunidade de migrar a minha profissão. Porque a gente é jovem e a gente se sente satisfeito na profissão. Mas, de fato, é muito triste quando a pessoa trabalha a vida inteira esperando a aposentadoria para então fazer algo que gosta, gente. É verdade. Que triste. Eu conheço aposentados, assim, que trabalharam a vida inteira e hoje só não faz nada porque... Aí vai adoecendo emocionalmente, psicologicamente, porque tipo, a vida perdeu a graça pra pessoa. Todo dia é um peso muito grande, né? Fazer eu aquilo. acho assim, muita gente também, às vezes, aposenta porque pelo trabalho se machuca, odonto mesmo. A profissão, ela destrói coluna, dá bursite, dá problema, tal, pela posição que a gente trabalha e tal. Né? Então, às vezes, realmente, tem que chegar uma certa hora que você tem que se aposentar, né? Daquilo ali, né? Daquilo ali. Mas, assim, no meu caso, o Cadu, ele tá fazendo administração em agro justamente para, vamos falar, continuar a tocar. Sim. Então, um dia, nas nossas conversas, assim, eu falei para ele, olha, você tem que estudar para montar o seu negócio. Você pode até dar continuidade no nosso segmento, mas uma coisa só, porque eu só vou parar de trabalhar se eu precisar, se eu ficar doente, se eu morrer, alguma coisa. Senão, enquanto eu tiver saúde e puder administrar essa situação toda aqui, eu vou... Aí ele, porque eu falei, olha, não foi fácil. Já teve época de eu querer desistir, sim, da Carlos. Teve uma época... Hoje vocês atendem só a região? Ou só Tangará da Serra? Ou a região já está crescendo mais? Deu uma expandida. Como eu disse, é muito difícil sair o suco por conta da validade. Mas o meu irmão montou uma loja em Campo Novo. Então, já faz uns 2, 3 anos que ele tem a loja lá em Campo Novo. E agora nós temos uma loja em Cuiabá. Mas tem, por exemplo, Arenápolis, algumas cidades vizinhas, Denise, Nova Olímpia, Barra, que vem às vezes buscar o suco aqui para levar para revender. E como a gente faz essa rota até Cuiabá, a gente deixa Nova Olímpia na rota. E Cáceres, agora nós começamos uma distribuição em Cáceres, já faz uns 7 meses, 6, 7 meses. Então, assim, são pequenos pontos que a gente
tá abrindo, porque eu acho que não tem como sair muito do estado. A não ser se... Mantendo a qualidade, É isso, essa qualidade. a não ser que a gente tinha um monte, às vezes uma fábrica mais lá para cima, tal, mas não é o nosso intuito. A princípio, só se for um projeto futuro no Porque daí também é outra demanda, né? É outra demanda, é outra empresa, é outro Se já negócio. tá corrido. E eu vou nossa. falar imagina uma coisa, fazer isso. não é fácil, né? Por mais que eu falo que eu gosto, mas eu falo que todo dia tem um monte de pepino, ainda mais agora com essa reforma tributária que a gente, você começa a entender um pouquinho de uma coisa, eles mudam alguma coisinha e não é, então não é fácil a gente trabalhar redondo, eu falo. A gente sempre está tendo desafios para aprender, para fazer, para investimento. A gente tem que fazer todo dia, toda hora. Então, nós investimos em Cuiabá já fazem 1 ano e meio, mais ou menos, e pouco retorno, porque a gente tem dedicação, é igual aqui. É persistência. Aqui a gente pegava o galão de suco, levava lá no restaurante por quilo e largava lá um galão e a pessoa, não, isso aqui não presta, porque já estava acostumado com aquele outro tipo de suco. E a gente insistia, deixava 1, deixava 2 e enfim, foi indo até que eu e o Renato quase largamos na época. Eu falei para ele, vamos fechar a Carlos. Vamos voltar do jeito que a gente era antes. Porque Você fala pelo desgaste do negócio. Porque ele é muito diferente. Eu sou muito diferente dele e ele, né? Então, tipo, ele era pecuarista e eu era dentista. Então, era outro mundo, né? Nossa. A gente vivia muito bem. A gente só via para dormir. Era equilibrado. Era equilibrado. Aí começou a gente trabalhar junto, que ele que fornecia a laranja, e eu que fazia o suco, e na hora de vender, cada um tinha uma opinião, do jeito de fazer, do jeito de entregar, do jeito... E eu sempre era muito... Como eu não entendia muitas coisas, então eu falava, gente, porque o suco estragou, a pessoa falava. Mas você deixou bem gelado. Ele não queria ver eu explicando, às vezes, as coisas. E é necessário. Sim, eu acho que a pessoa tem que saber lidar com aquela situação. Não é um suco que todo mundo tem. Era novo no mercado. Eu acho que no Brasil não é que não existe um suco igual o Carlos. É que os que fazem é proporção menor, porque justamente é difícil aumentar as vendas pela validade, né? Então, eu explicava, você não pode deixar esquentar, porque senão a pessoa, você vai lá e troca e não explica, né? Isso. Então, mas teve muitas coisinhas que foi indo até que um dia eu falei, vamos largar a mão, ou a gente larga, ou a gente para com a Carlos, porque os dois juntos não tá dando certo. Aí eu acho que... Aí tem pessoas que eu conto isso e falam assim, mas o que mudou? Eu falei, uma chavinha, tanto na minha parte quanto na dele, depois dessa briga que nós tivemos, que nós brigamos na frente de um monte de gente, que a gente nunca brigava, né? E foi feio, né? Eu acho que aí virou uma chavinha. Eu acho que ele me respeitou um pouco e começou a ver que eu era dentista virando empresária e eu também. Ele era um agrônomo virando empresário também, né? Que legal. Que foi uma passagem. Vocês se reconstruíram. Reconstruímos o nosso no sentido de transformação, tanto para você quanto para ele. E foi muito bom para nós dois. Que legal. Hoje em dia eu falo que a gente vive a melhor fase do nosso casamento. É agora, depois de 23 anos de casado. Hoje não tem mais esses perrengues, não. Tá tudo muito bem resolvido. Dentro da empresa, é você que toma as decisões, vocês tomam em conjunto, cada um tem seu papel. Como que funciona isso? Não, a gente toma bastante decisão em conjunto. O Cadu já tem uma maturidade que ajuda muito a gente. Maria Eduarda ainda não sabe o caminho que ela está seguindo, tal, que vai seguir. Mas o Cadu e o Renato faz sempre a diferença nas nossas decisões. Essa de Cuiabá foi uma decisão que, a princípio, eu não queria de jeito nenhum, porque eu sou, como eu disse, muito caseira, muito família. E aí eu me vi que eu tinha que ir sempre para Cuiabá e eu ia ter que ir sozinha, porque o Renato toma conta de outra parte da Carlos. Ele que me fornece a laranja. O resto tudo eu. Sim. Aí para eu ir lá montar a loja lá, na verdade já tinha uma loja lá, um amigo nosso que vendia suco, e por outros motivos ele precisou parar e eu assumi a loja. Falei, eu vou ter que ir lá toda semana, vou deixar Maria Eduarda para trás. E a Maria Eduarda ainda dependendo de muitas coisas. Quantos anos ela tem? A Duda tem 15 agora.
Ah, tá mocinha. A mocinha. E aí foi um desafio que eu peguei pelos dois. Eles falaram, não vamos manter lá, porque aí depois o Cadu forma, aí o Cadu é doido para morar em Cuiabá, para lá, né? Então, vamos deixar, vamos tentar. E aí, então foi decidido mais, assim, em conjunto. Estrategicamente também, né? Sim, pensando no futuro. estrategicamente, pensando lá na frente. E a gente sempre pensa, né? Faz projetos. Sim. Aí foi isso que eu falei, vamos tentar. Se não der, a gente recua e continua aqui. E tá dando super certo. Eu acho que Cuiabá, por ser uma cidade capital, é uma cidade que comporta esse contato de pessoas. Porque eu falo que o suco, a maior propaganda dele é um falando pro outro, né? Até quando você enviou os áudios, eu falei assim, esses dias a gente foi viajar, e aí eu saio do refrigerante, ou é zero ou eu não tomo, eu tomo suco, né? E aí meu marido falou assim, não, o de Tangará é melhor. E aí agora a gente tendo a oportunidade de conversar com a Luciana, né? Porque era um suco ruim. Eu falei, porque a gente acostumou com o que é bom. Porque de fato a gente consome, né? A marca, onde a gente vai, tem o suco, a gente consome. Acho que não tem um Tangará que não conhece, não né? Tem. Por isso que eu falei, o melhor suco de Tangará da Serra, todo mundo conhece, né? Ai, que e bom. aí a gente vai pra fora, a gente sente a diferença. Ou a gente compra outra marca, a gente sente a diferença. Eu, depois que eu conheci o Carlos, eu parei de comprar aqueles outros sucos. Porque realmente parece que não é mais a mesma coisa. Você não consegue muito mais. boa. Eu falo que dá até pra você tomar outros sabores, né? Tipo isso. de goiaba, pêssego, uva. De laranja não dá. O de laranja, você tem que acostuma com esse. Porque quando a pessoa é criada a tomar o suco pasteurizado, eles não sentem que é ruim. Eles aquilo lá. A hora que você toma um que não é pasteurizado, no caso, e que é gostoso, o sabor da fruta. Não, o tanto de criança que a mãe chega lá para comprar suco e fala assim, nós viajamos para fora do Brasil, chegou lá e a criança fala, eu quero Carlos. Que não tem, eu falo, quem sabe um dia, né? Vamos sonhar. Vamos sonhar só no Mato Grosso. Porque é muito trabalhoso. Eu falo assim, para manter a qualidade. Agora, fazer por fazer, né? Mas para manter essa qualidade, realmente não dá. E aí tem que ter muita clareza daí do propósito do que é a sua empresa, né? Porque exatamente. Do jeito que estão indo as coisas, se falar, eu quero estar em todo lugar, só que daí você teria que mudar totalmente a sua entrega, né? Que é o que acho que ficou mais famoso do Carlos, essa diferença de ser um suco que é totalmente diferente de todos os outros, né? Que é a fruta realmente, sem processos. E aí, se você for expandir dessa forma, você vai precisar colocar processo. Aí já perdeu o sentido do que é o... É o que eu não quero. Então, às vezes, tem que... Vai ficar do jeito dos outros. E não é... Eu falei, se ficar só aqui em Tangará, para mim, eu não almejo, assim, conquistar o estado, o mundo, o Brasil. E não almejo mesmo, não é porque... mas por quê? É porque eu acho que cada um... Eu acho que se for para expandir muito mais do que isso, eu vou realmente deixar para os meninos, para o Cadu, para a Duda, se eles quiserem. Mas, a princípio, eu acho que a gente viver uma vida boa, uma cidade do interior igual a nossa, que a gente consegue fazer amizade, ter um estilo de vida gostoso. Como eu disse, eu gosto de contato, então... Se eu tô lá, eu perco uma festa, eu já fico maluca. Você é festeira, então? Sou festeira. Você faz o spinning com a Jaque? Eu quero ir numa aula experimental, inclusive. A gente vai tomar um café semana com a Jaque. Eu quero ir, então porque, eu te convido, vocês duas. Eu quero. Você já viu? Aula pra vocês duas. Eu já vi. É fantástico, é fantástico. Eu não sei se eu dou conta. Então, eu tô ganhando um condicionamento, porque a situação tava bem feia pro meu lado. Deixa eu ganhar um condicionamento primeiro pra não passar vergonha. Eu tenho certeza que eu vou passar vergonha. Mas olha, eu acho que lá você pode ganhar o condicionamento lá. Eu quero ir. Vocês animam, eles postam as fotos de chapéu, de carnaval. Eu acho muito legal. Verdade, eu tô sou uma super animada. Não, eu vou marcar uma aula pra vocês lá. Nós vamos. Eu vou Aceitamos. Eu aceito. Porque vocês vão agora eu vou ser adorar. fitness. Aquilo lá foi uma coisa que me mudou muito também, tá? Porque teve uma época que eu comecei na Carlos, eu esqueci, não dava tempo de eu ir na academia. E eu sempre fui na academia, me cuidei, mas eu fiquei uns 2 anos, um período sem ir, e quando eu ia era só para falar, fui e só me cansei, sabe? Então, na verdade, quando eu voltei, comecei a fazer aula já com personal, tudo, já comecei com umas aulas assim, aeróbica, algumas coisinhas. Resumindo,
quando vim para Insanos, que veio essa bike e tal, é uma coisa assim, eu falava assim, ai, que loucura, é Insanos. Eu não vou de final de semana, domingo é meu dia de descanso. Aí teve um dia eu acordei, fui na missa, voltei. E fui na bike, eu não tinha o que fazer, só tinha que fazer almoço 11 horas da manhã. Aí eu falei assim, gente, já fui na missa, já fiz a bike, agora eu vou abrir uma cerveja, vou fazer um churrasco. E, sabe assim, quando você... E aí foi indo. Então, às vezes, não é todos os finais de semana, que eu acabo até indo na aula também. Mas, gente, você chega lá e todos os professores falam assim, desliga lá de fora. E você desliga, porque você fica tão prestando atenção ali, que são 40, 45 minutos. Sai de lá morrendo também, né? Você não vê o que fez. Olha você isso. perde caloria, você renova sua mente, você faz um monte de coisa assim que você fala, nossa, gente, eu não acredito. Agora... É porque a sensação que a gente ativou cada célula do nosso corpo, libera endorfina também, né? Que é o hormônio da felicidade. Eu tô começando a praticar corrida agora. Tô começando a correr. Pouco, 2,5 km, mas pra mim já é uma vitória. E pra mim o que me ajuda é nisso, nessa ansiedade. Parece assim que a mente, ela fica vazia. E quando eu vi a Jaque postando, eu falei, acho que isso aqui também vai me ajudar muito. E assim, Lu, a gente olha pra você é uma mulher bonita, a gente vê assim, eu não treino, mas isso é toda tonificada, deve treinar pesado. Dá pra ver o deltoide. Gente, como que é a academia pra você? Como que é sustentar essa mulher que já é mãe, esposa, que tem empresa e cuidar do corpo também? Então, como eu sempre falo, a minha mãe tem muita parte nisso, porque minha mãe sempre falava que a gente tinha que se cuidar, né? E então, como eu gosto de academia, eu sou ao contrário de qualquer pessoa que fala assim, amanhã eu não vou na academia. Eu falo isso e no outro dia eu vou. Então, eu sempre dou um jeito de ir. Então, me dá prazer. Então, eu comecei, depois que eu tive as duas crianças, né, que eu falo, eu comecei a correr, fiz ultramacho. O que é ultramacho? Ultramacho é uma competição que tem aqui no estado do Mato Grosso, que são, por exemplo, a gente corria, pedalava e remava. Igual triatlo, mais ou menos? Só que aqui no Mato Grosso é na selva, eu falo, né? Então, aí teve aqui em Tangará, teve o primeiro, na época, tinha que ser em dupla. Aí eu já chamei uma amiga minha para fazer dupla comigo. Ela falou, ela é toda certinha. Falou, só se a gente treinar. Eu falei, vamos treinar. Então, aí fizemos uns 5, 6 ultramacho aqui, aí ia para Chapada. Fomos viajando para participar desses... Porque primeira vez que nós participamos, ficamos em terceiro lugar. Aí eu já falei, mas tinha 5, só tinha 5. Olha só. Mas pelo menos você ficou em terceiro. Aí depois, no segundo, nós já ficamos em segundo lugar. Mas aí já tinha mais concorrentes. Só que nós treinávamos e a gente aprendeu a remar muito legal. E isso fazia diferença. Porque às vezes as pessoas que estavam participando, que era muito boa na corrida, muito boa no pedal, que a gente não era, que éramos normais, na hora do remo a gente passava todo mundo e saía lá na frente, né? Então... E como que vocês treinavam o remo aqui em Tangará? Pra ficar tão boa? Nós contratamos o Gil, que é um personal que ele sabia remar, ele tinha o bote, ele tinha tudo. E aí ele ensinou a gente. A gente ia lá pro Rio Seputuba. Ia lá pro Rio Seputuba, num lugar específico que dava certo. E começamos a treinar e ele foi passando todas as dicas. E nós... Porque as outras também treinavam, só que encaixou, sabe? A doutora Rafaela Finamori, não sei se vocês conhecem. Sim. Ela que era minha parceira na época. Tanto é que a gente se chama de parça até hoje. E aí, deu muito certo. Nós começamos de um jeito lá dentro do bote, depois passou para o outro, e aí foi dando. Que legal! E depois disso, nós ficamos só na corrida. Nós corríamos para lá e para cá, viajava para ir corrida de reis, cheia de charme em Cuiabá. Fizemos um grupo de amigas, né? Que corria junto. E malhava também. E aí foi indo. Aí, quando aconteceu esse negócio de eu ficar uns 2 anos sem malhar por causa de toda a correria, começa esse negócio de hormônio, a idade, vai. E aí eu me vi um pouco abandonada, assim, sabe? E
E a gente sempre tem um parâmetro, né? De pessoas que convivem com você, assim. Aí eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí tem uma amiga minha que é médica, virou e falou assim, por que você não faz reposição hormonal? Porque eu nunca gostei de menstruar, eu sempre tomei remédio para não menstruar, né? E aí ela falou assim, põe um hormônio, vai fazer uma reposição, tal. E aí, na época, era muito... As pessoas falavam que punha chip, que punha isso, que punha aquilo. Todo mundo metralhava, falava. E eu tinha medo, não conhecia. Resumindo, eu fui atrás de um médico, ginecologista, para fazer reposição hormonal. E aí, ele me passou para eu colocar o gestrinona, né? Para eu não menstruar mais. E eu não tinha que fazer reposição hormonal nenhuma. Então, era muito estranho eu estar tão caída, sem vontade de malhar de novo, tal. Mas ele falou, não, vamos colocar o gestrinona, que você não menstrua mais. E isso fez muito bem para mim, tudo. Na minha cabeça. Sério? O meu... tudo regulou, tudo ficou bom, sabe? Ai, acho que eu tô precisando. Nossa, calma. Pois é. Tanto é que o meu personal, desde essa época, me acompanha, ele fala assim pra mim, deve estar acabando o seu hormônio. Aquelas que ficam consultando no Google e falam, preciso. Tô morrendo em 7 dias. É bem isso. Ele falou assim pra mim, eu acho que tá acabando o seu hormônio. Ele fala, às vezes eu falo, ele tem que fazer mais uma repetição. Ele fala, deve estar acabando. Porque me deu mais disposição, eu acho, assim, além de... tu fez bem. Então, aí o pessoal fala assim, eu perco muita massa muscular. Eu não perco nada. Mas você toma bomba. Não tomo nada. O que você toma de pré-treino? Não tomo nada. Eu não tomo. Sério? É só a reposição hormonal? Só. Então, assim, e tem pessoas que eu falo e não acredito. Eu falo, gente, tudo que eu tomasse, eu ia falar, porque eu não tô nem aí que eu tenho chip. Porque fez bem para mim. Se tiver, e eu falei que eu só vou deixar de usar o chip o dia que ele começar a me fazer mal, eu não puder usar mais. Mas e olha como que a mulher, ela sofre na questão hormonal, né? Chega uma idade que, de fato, a gente sente essa queda de energia. É muito abrupto, né? É muito. Se a gente não estiver se cuidando, a gente sente. Eu acho que eu senti já com 30. Eu acho que eu senti muito isso, assim, sabe? Foi até o que me deu um despertar. É isso, então, daqui para frente é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. E é real. Por isso a importância de atividade física. Por mais que a gente não gosta, por mais que às vezes eu tinha preguiça, eu me vi nesse lugar de é importante para mim, pro meu corpo, pra minha mente. Eu acho que a gente tem que focar muito em musculação. Eu falo que musculação é um projeto que eu acho que todo mundo tem que fazer pro futuro. Eu falo para você conseguir sentar e levantar sozinho de uma cadeira. Porque se você não tiver músculo, você não tem saúde. Não tem. O músculo, eu acho que é o que dá saúde, né? Então... Todo o processo que eu fui me formando, eu tô hoje melhor do que há 20 anos atrás, entendeu? Antes de eu ter meus filhos, eu não era desse jeito. Então, eu tô melhor hoje. Você vai tomando mais consciência também, mais consciência. Hoje a gente tem mais acesso à informação. E é mais, assim, disciplina, né? Como eu disse, eu festei ontem, eu fui num jantar tal, e tomei uma cerveja lá. No outro dia, 6 horas da manhã, eu tô na academia. Mas você não tem ressaca? Tenho, todo mundo tem, mas aí passa, você continua. E eu fiz a minha vida ser programa. Falar, olha, se amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu tenho que ter um limite para eu ter que dormir até tal hora, porque amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé. É disciplina mesmo. Disciplina, né? Então, isso eu consegui passar muito pro pessoal que trabalha comigo. Que o comportamento, ele arrasta. Se a pessoa chegar de ressaca para trabalhar, não evolui nada ali. Eu falo, vai embora, melhor, depois você volta, porque não adianta ficar aqui. E eu fui sentindo isso, porque como eu disse que eu gostava muito de festa, gente, dava sexta-feira. Depois do almoço. Eu já não trabalhava mais depois do almoço na sexta, sábado e domingo. E a gente tem a fazenda aqui muito perto, onde tem um pomar, que tem uma cachoeira. A gente ia pra cachoeira e passava o final de semana. Ai, que delícia. Festa, e cavalo. Entendeu? Aí, de repente, quando veio a Carlos, eu não tenho. Esse sábado é o dia que eu mais trabalho, no sábado.
Então, sexta-feira eu não posso festar muito, porque no sábado é o dia mais corrido para mim. Então, quando alguém fala assim, vai ter uma festa sexta, eu falo, Ai, que coitada de vou mim. ficar pouco tempo, porque no sábado eu tenho que trabalhar. Lu, você se importa de falar a idade? Não. Qual coisa a gente corta? Não, Quantos anos você tem? 47. Gente... Mulher... Humilha mais. Nossa. Que caia sobre... Não vou nem falar que caia sobre mim, porque disciplina. Mas eu não me sinto com 47, porque quando eu era nova, eu falava assim, gente, aquela velha de 40, né? Mas, gente, hoje... Mas é diferente também, a os gente 40 falava, de hoje. né? Nossa, aquela velha lá Sim. deve ter uns 40 anos, né? Então, eu com 47, eu não me sinto velha. Eu acho que... Agora falaram que a estimativa de vida é até 115. Eu falei, eu não cheguei nem na metade ainda. Aí, ó. tem muita coisa pra E viver. pra quem tá se cuidando, eu acho que é super possível mesmo. Sim. Não, e eu gosto. Eu gosto Eu fui para Cuiabá sexta-feira, e aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que acordar às 4h30 na academia às 5h. Porque às 6 horas eu vou para a fábrica, que eu tenho que resolver um negócio lá, não sei o quê, e eu ia de carona às 8h. Aí meu marido falou assim para mim, dorme, descansa. Pra que você vai na academia amanhã, já que você não cansar, que você vai viajar, você vai dirigir. Eu ia de carona, mas eu ia dirigindo, né? Falei, se eu não acordar, eu não vou. Eu acordei, fui, e eu acho que ele não viu que eu saí, porque ele sempre acorda mais cedo, assim, eu junto, né? E aí, a hora que eu cheguei da academia às 6 horas, eu já fui às 5, voltei. Ele tinha largado tudo apagado, com o ar ligado. Ele achou que eu estava dormindo ainda. Meu Deus. O marido não viu a esposa sair. Aí eu falei pra ele, eu não estava mais no quarto. Ele, você é louca, você tem que ser estudada. Ele fala. E aí, para mim, fez bem eu ir, porque aí parece que eu acordo, nem hoje. Eu me arrumei para vir ontem, porque era muito cedo hoje. Aí eu falei pro meu personal, eu não posso suar porque eu tenho que gravar um podcast. Hoje você já foi na academia? Eu já fui na academia. Gente, referência, porque, olha, eu acho que eu não conheço de perto a pessoa, assim, a gente conhece blogueira. Agora, assim, de perto, uma pessoa disciplinada nesse nível, eu não conheço. Mas eu não sou uma pessoa exigente comigo mesmo, por Mas exemplo. você faz porque você gosta. Isso, assim, por exemplo, as pessoas tiram uma foto e falam, não, faz outra que eu tô feia. Eu nem olho. Tenho pavor. Eu nem olho. Eu saiu com uma gordurinha aqui. Eu falo, não tem problema. Gente, eu não vivo do meu corpo. Eu não vivo de beleza. Eu não vivo de mostrar o corpo. Muito pelo contrário, mostro só o que pode, né? Então, eu não... Só que não é por uma questão de vaidade, não é autocuidado mesmo, isso, saúde. Eu gosto, é lógico, das pessoas falarem, nossa, esse braço, eu perco massa fácil. Eu falo, eu não perco. Isso é uma genética boa que eu tenho. Então, eu não perco fácil, então eu vou mantendo, mas eu tenho uma vida muito normal. Não é uma coisa exagerada. Eu malho todos os dias, mas eu malho 1h de manhã, que todo dia eu vou bem cedo, e depois eu continuo minha vida normal. Como eu falei, se vocês me ligarem às 5h30 da tarde, falando, nem, vamos tomar uma cerveja, aí eu vou. É segunda, é terça, é quarta, pra mim, então você é uma pessoa animada. Eu vou, toma uma cervejinha. Gosto, tá vendo? Na verdade, olha só, o que é o equilíbrio, né? Ela não é o que me pega também, é a cerveja. Ela não é escrava do corpo. Então, assim, tem pessoas que têm esse estilo de vida, mas que não fazem mais nada, porque, meu Deus, eu sou refém do meu corpo. Não, você faz isso pra poder aproveitar mais a vida. Pra ter mais saúde, mais vitalidade. Pra poder tomar sua cervejinha sem culpa. Sem né? culpa. Eu tomo sem culpa mesmo. Porque é tão ruim quando a gente faz algo que fica assim... não deveria ter feito. Nossa, é um peso. Mas verdade. Porque todo o resto tá bem equilibrado. Eu só me culpo um pouco quando eu exagero, né? Eu falei, né? Porque aí no outro dia eu tenho as consequências. Atrapalha, a gente não fica bem, né? Bem. Mas assim, de engordar, fala assim, vou viajar, vou engordar. Eu falo, eu vou engordar mesmo. E depois eu corro atrás, tá tudo bem. Eu vou porque eu gosto de comer. Eu acho... O prazer que eu tenho é comer. E eu fui criada assim, né? Comer é bom. Meus irmãos sabem tudo cozinhar. Minha mãe ensinou todo mundo lá em casa lavar, passar, cozinhar. Ela falava assim, mesmo que você não for usar, você sabe fazer. Então, eu concordo. Gente, a gente tem que criar filho assim, né? Pelo amor de Deus. Meus irmãos é bom cozinheiro. Tem que ser. Minha irmã, tudo. Eu perdi um irmão.
com 39 anos, quase 40. Era o dono da pizzaria do Ateliê da Pizza. Não sei se vocês conheceram. Eu lembro, eu não conhecia ele, mas eu... É do ateliê, sim, aham. Ele foi um infarto fulminante, assim. Então, Nossa, tão jovem. foi bem jovem. E ele era... Ele tinha uns 180 quilos. Ele gostava muito de comer também. Mas ele era demais. E a gente tem essa lembrança dele, assim. Eu não podia deixar de falar dele aqui. Porque foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Ele era o meu companheirão. E ele não fez parte dessa trajetória da Carlos. Ele morreu antes de acontecer a Carlos. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele também estava apoiando. Mas é isso, a gente estava falando sobre comer, gostar de comer. E você lembrou dele? Ele comia uma boca tão boa que me dava vontade de comer o que ele estava comendo, só de ver ele comer. Olha aí. Tanto que eu Ai, mas comer é bom. Ai, gente, agora eu tô numa dieta, a gente tá numa dietinha, então eu como muita carne, proteína. Então, é carne assada no almoço, na janta, tem um air fry gigante lá, e é carne assada, porque daí você sabe que pode comer bem. Porque massa, essas coisas, é comer, eu me senti... Não é o momento. Eu sou Faço a tudo louca lá. do air fry. Tudo. E fica bom. Tudo fica bom. Tem dia que eu faço churrasco na airfryer, gente. Eu faço churrasco, aham. Meu marido fala, porque eu que faço churrasco lá em casa. Eu que acendo a churrasqueira, assim, com carvão mesmo. Não deixo ninguém mexer. E nós reformamos a casa o ano passado. E a churrasqueira eu fiz do meu jeito. Mas tem dia que eu pego a airfryer, pego uma carne, ponho lá e falo, nossa, até na airfryer esse churrasco fica bom. Fica bom, fica Airfryer bom. faz tudo, né? É verdade. Ai, mas eu amo churrasquinho que vem a fumacinha ali do... Ah, não. O do de carvão carvão não tem igual, não né? tem igual. E agora Nossa. eu aprendi a fazer, gente, com lenha de laranjeira. A carne Isso é nova fica pra mim. outro sabor, tá? Vou chamar vocês para comer meu A gente churrasco. E eu sou aceita. boa no churrasco. Eu só acredito comendo. Adoro essa frase, adoro. Daí a gente vai vir aqui e falar assim, realmente fomos e é bom. Ai, que coisa Gente, boa. e essa nova lenha, né? Lenha Mas a de lenha, eu já laranjeira, vi não uma sabia, vez que a lenha influencia no sabor. Pois é. Alguma coisa O pessoal assim. sempre falava. O tipo de carvão Ia também, procurar tem marcas. lenha de laranjeira na loja. E eu, não tem. Aí nós começamos tinha lenha, ensacamos para começar a vender. Aí não virou nada. E eu peguei e falei, quer saber, eu vou ver. Gente, vocês não têm noção. Sério? Se você coloca lá o carvão, faz uma carne, põe a lenha e faz, você vê a diferença do sabor, que delícia que fica. Então, aceitamos eu o tô- convite, vamos experimentar. Gente, Lu, eu tô curiosa agora. E você falando do seu marido, né? 21 anos de casado, oficialmente. Como que é manter o casamento? A chama acesa, vocês viajam muito. Como que é a relação de vocês dois? Hoje com um filho crescido fazendo faculdade, a outra com 15 anos. Como que é a relação? Luciano e marido, casal. Olha, a gente se dá muito bem. No começo foi muito difícil. Como eu disse, eu vim para cá nova, recém-formada. Morei com ele 2 anos antes da gente oficializar. E essa diferença assim, de tempo que nós ficamos longe, vou contar aqui rápido, que eu contei para Sim. vocês, mas não na televisão, né? Não sei, né? Eu conheci ele com 13 anos, né? Então, eu namorei até os 17, aí nós largamos. E aí, eu fiz faculdade e ele veio embora para Tangará. Quando eu formei, que eu vim embora com ele de novo, eu vim sozinha. Ele tinha a família dele aqui, já morava aqui há 4, 5 anos. E eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha nada, né? Eu só tinha ele. Então, foi muito difícil, porque nós ficamos 5 anos separados. Para depois, quando volta, eu era diferente e ele era muito diferente. Porque eu, com 17 anos para 21, 23 anos que eu tinha na época, eu já tinha outra maturidade. Então, foi uma conquista também dele, justamente por conta da minha insistência em ficar, né? Meu pai falou para mim, olha, cuidado, se você voltar, talvez não seja espaço para você. Então, foi difícil no começo, mas depois que a Maria Eduarda nasceu,
E nós viajamos sozinho pela primeira vez, né? Assim, de casalzinho, depois dos 2 filhos. E eu sofri muito pela distância que eu fiquei. Daí eu falei que eu nunca mais ia viajar sem os filhos. Mas foi ao contrário. Todo ano a gente procura fazer uma viagem com os 2 e uma viagem só eu e ele. Eu acho muito importante a gente amarrar um laço forte, porque quem vai ser meu companheiro pro resto da vida vai ser ele, né? Então, eu faço, sim, de tudo para fazer comida para ele, fazer o que ele gosta. Quando os pais dele estão aqui, a gente almoça todo domingo com os pais dele para... Eu tento fazer a minha parte para que a gente dê certo. Eu fui criada aqui a mulher que realmente tem que cuidar do filho, que tem que cuidar da casa. Por mais que eu trabalho fora e ele também, é eu que tomo conta, eu que faço compra, eu que pago funcionário, eu que arrumo. Então, por quê? Mas ele pode te ajudar. Pode, mas não precisa. Então, o nosso relacionamento foi criado dessa forma. Não acho que está errado quem divide todos os afazeres com o cônjuge, marido, né? E tal. Mas eu e ele, a gente se deu bem, assim. Ele... É o que funciona para vocês. É o que funciona e eu tento toda vez. Eu durmo de pijama de oncinha, sabe? Assim, Ai, que legal! Eu sempre, quando tive as crianças, eu dormia de sonharte. Eu gosto de contar essa história porque a gente foi criada assim, sonharte e papapá. Quando eu vi uma vizinha minha abrindo a porta para uma amiga toda na camisola, no chinelo de poá, não sei o que. Meu Deus, olhei eu lá com aquela camisola de bicho. Nunca mais eu tive sonharte, eu falo, na vida. Nunca mais, gente. Eu só durmo de rendinha. Não é que a gente namora todo dia, mas da hora que quiser, eu tô pronta. 21 anos! 21 sobre isso. E é isso aí, a gente se curte muito ainda, mas todo ano a gente gosta de fazer uma viagem só eu e ele. Ai, que delícia. A gente vai poucos dias, mas a gente sai de casal e tem o das crianças. Você falando inteira, assim, né? Eu sou bem mulherzinha também. Então, assim, eu falo que fora de casa eu sou um leão e a gente vai desbravar e vai trabalhar e vai lidar com gente. Mas dentro de casa eu sou bem mulherzinha. Eu faço comida do meu marido, eu arrumo mesa todos os dias, eu faço cafezinho, eu deixo o lanchinho dele. Eu sou essa mulher que cuida muito bem do marido. Até porque eu entendo que o marido, ele recarrega a força no lar para desbravar o mundo, né? Ele se prepara ali para ir para a guerra. Sim. Então é o que eu trouxe para minha família e pra gente funciona. Existem famílias que têm outras dinâmicas e tá tudo certo, cada sabe? Cada um com o que funciona pra você, né, Mari? Então, assim, cada um com a sua estrutura. Na minha casa é bem diferente. Na dela é diferente. E funciona pra eles. E tá tudo bem. Então, eu também sou bem mulherzinha. Eu acho que as pessoas olham, gente, tipo assim, você tá lá fora, conquistando o mundo. Em casa, eu sou uma gatinha. Eu sou tipo, meu Deus, eu sou bem... Quero colo, quero abraço. Mas eu dou esse lugar pro meu marido. Sim. Esse lugar é dele, sabe? Ele é o sacerdote do lar, da casa. E ali eu quero ser frágil, eu quero ser feminina, eu quero ser... Sabe? E é bom ter esse lugar. Eu acho. Eu coloco isso aí. Eu nunca li a Bíblia, mas alguns trechos que foram passados para eu, que cada entendimento é de um jeito da Bíblia, né? Mas eu sempre acho que realmente a gente tem que dar um ênfase no marido, porque senão a gente não tem propósito. Porque a mulher, ela se dá bem sozinha. Se a gente quiser, a gente não precisa do marido ou de um homem. Mas a gente é mais forte se a gente tem uma pessoa bacana do lado. Exato. Então, para ele ser bacana, eu tento sempre dar o lugar dele. Então, é ele que é o gestor, eu ajudo, né, ele ser. E isso aí sempre deu certo. E, na verdade, todas as brigas nossas, nunca foi porque eu quis tomar o lugar. Ele sempre me empodera nisso. É até engraçado. Ele fala assim, é ela que paga. É ela que, sabe, assim...
Mas é isso mesmo, é tudo se ele falar, não, vamos fazer, se não vamos. Então, às vezes, a pessoa nem vê aquilo ali que aconteceu, né? E aí, mas em todos os momentos, né? Às vezes a gente vai trocar um carro, um exemplo, e fala assim, ai, você deixa eu comprar aquele carro? Ele fala, Meu marido é igualzinho. O dinheiro é dele. Só tá na minha. Porque a gente tem conta conjunta, né? Ele vai e pede pra mim. O que você acha? Não, então não. Então não vamos. Ele dá essa autonomia, sabe? Foi bem isso. Ele Mas fala, o homem que deixa dinheiro na mão da mulher prospera. Tem que obedecer à mulher. O homem sábio edifica a sua casa. Ele me chama um pouco de turca. Meu Deus. Por que turca? Porque ele fala que eu sou muito... Regulo muito, Ah, sabe? eu sou também, meio assim, sabe? Não ser mão de falando que lá vaca. em casa é tudo eu o contrário. vivo a vida bem, assim, mas assim, eu sou controlada. A gente não vai dar um passo maior do que a Não, nossa eu pergunto perna. tudo. Ele fala, tem que pagar uma carga de laranja. Que carga? Aí ele, carga. Você fala, mas deixa eu ver se eu já não paguei essa. A gente fala, oh, meu Deus. Aí, manda, não sei o quê, não sei o quê. Eu sou bem... Não é porque... Não é fácil a gente ganhar, eu falo, né? Então, não foi fácil para ele, não é fácil para mim. Então, acaba... Não é que é turca, não. É que a gente tenta... É pé no chão mesmo, né? Vai o negócio indo embora, assim, você nem vê de onde que tá indo. Mas a gente se dá muito bem. Lógico, a vida inteira teve perrengues, né? Sim. Mas eu acho que estava escrito nas estrelas, porque desde os 13 anos... Realmente, almas gêmeas. Porque assim... É desde pequenininho, desde adolescente, tá até hoje, né? E eu acho muito legal isso de manter a chama acesa, de fazer uma viagem de casal, bem casalzinho mesmo, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu e meu marido, a gente... Agora menos por causa da agenda, do trabalho, mas a gente gosta. Vamos... a gente não sai muito aqui em Tangará porque é o que não tem muito o que fazer. Então, a gente gosta de vai em Cuiabá, vamos no restaurantezinho, vamos. A gente gosta dessa coisinha de casal mesmo, sabe? E isso é maravilhoso. Porque as pessoas, elas acham que vai ter um casamento pronto e que tá tudo lindo. É você se dedicar para aquilo. É nós, enquanto mulheres, entendermos o nosso papel no casamento. O homem entender o dele e junto a gente somar. Sabe? E se dedicar mesmo. O que a gente vai fazer hoje? Vamos assar uma carninha na airfry? Vamos lá e tomar um vinho. Isso é maravilhoso. É passar tempo mesmo junto, né? E tem muita gente, assim, que você escuta falar que não se propõe a passar essa parte, assim. Tipo, olha, eu vou hoje fazer uma comida, não sei o quê. Às vezes, o seu relacionamento dá certo... se o marido te der todo o apoio que você precisa. Concordo. Se ele não te der apoio, o casamento... Porque eu acho que a mulher sempre faz a parte. E eu meio que generalizo tudo. Tipo assim, eu acho que todas as mulheres fazem a sua parte. Só que, às vezes, o homem não dá aquele respaldo para ela. E aonde começa ela a falar, então eu não vou deixar de fazer... E vai com essa. Então, a partir do momento que eu tenho ele do meu lado falando assim, vai, nossa, como você tá bonita, nossa, como... Porque se eu chego em casa, você vai ficar com essa cara, emburrada. Ele chega para mim e fala, por que você tá com essa cara emburrada? Ele não me critica porque eu tô com a cara emburrada. Ele pergunta ele se importa com você. Isso aí é outro tipo de relacionamento que você tem de uma pessoa que só chega te criticando, só chega de cara feia, tudo que você faz tá ruim. Aí você vai se sentindo uma certa hora que você não sabe se você tá bem, se você tá ruim. E eu só tô bem se eu faço eles todos bem. Porque se eu vejo que ele está chateado comigo, eu falo que, ai meu Deus, eu vou ter que fazer isso melhor, tal. Eu me preocupo muito com isso. Mas não é toda hora que você agrada. Claro. Só que eu acho que se todo homem desse para a mulher atenção e valor, não tinha um casamento que acabava. É verdade. Concordo com você. Eu acho que o casamento, paixão, amor acaba a partir do momento que você não tem o apoio da outra pessoa. Porque mulher sempre faz aquela coisinha, né? Tipo, sempre faz a sua parte. E aí o homem deixa, sim, de fazer a dele muitas vezes. Deixa de cuidar, de dar... Porque a gente quer essa base, a gente quer se sentir segura. A mulher, ela quer saber que tem um homem
do lado dela, que ele é pronto pra tudo quanto é coisa. Que tá do seu lado. Se ela tá triste, ele vai perguntar. Se ela tá feliz, se ela quer empreender, ele vai incentivar. Esse homem que eu tenho do meu lado não é um pamonha. E aí o homem vai migrando, diminuindo, a mulher vai conquistando cada vez mais. De repente, desequilibra o casamento. A mulher já pode muito, ela já tá muito independente emocionalmente, que é onde a gente mais precisa do nosso marido. Eu concordo com você, quando você disse, se a gente quiser, a gente faz sozinha, e é real. Mas emocionalmente, se o nosso marido nos supre, a gente conquista o mundo. Muito e mais o papel feliz. dele é esse. Muito mais feliz. E aí tem homem que não faz nem isso. Não faz. Não é? De fazer você sentir a mulher mais foda do mundo, vamos colocar assim. A mulher que vai lá, e se não é certo, eu tô aqui. Vocês devem conhecer pessoas que ganhou o mundo, que não são casadas. São mulheres que são empreendedoras, tem uma profissão, ou é médica, ou empreendedora, não sei o quê. São pessoas famosas, que se você olha e fala, nossa, mulher bonita, é isso aqui, não é casada. Por quê? Porque a pessoa, ela se torna tão boa em tudo que poucas das pessoas conseguem chegar e aumentar alguma coisa nela. Nossa. Vocês devem conhecer alguém assim. Sim. Porque eu conheço uma ou duas pessoas assim, que eu penso assim, nossa, eu acho que ela nunca vai casar. Porque quem que casa com uma pessoa que já é tudo, já tá completa? Mas se você constrói isso tudo junto, eu acho mais fácil. É verdade. Não que não vá uma hora arrumar uma pessoa. Eu falei assim que mulher dá conta de viver sozinha, eu acho que dá. Sim, dá. Porém, eu sou muito mais forte com meu marido, com certeza. Concordo com você. E eu ainda fico morrendo de medo. Eu falo pra ele, pelo amor de Deus, não vai morrer e me largar sozinho. Eu falo isso pro meu marido também. Pelo amor de Deus, se cuida. Porque o cara fica pra lá e pra cá de criando e corre de caminhonete. Correm mais riscos de vida. Mas isso que você tá falando é muito interessante. Porque tem a mulher que ela se coloca num pedestal. E aí ela acha que ela nunca vai conseguir, de fato, conviver num relacionamento saudável com o homem, com o marido, porque ela não entende o papel dela mais. Ela tá num salto que é muito alto. E no casamento você tem que se submeter. Nossa. Pelo menos a minha visão é essa. E eu amo me submeter ao meu marido. Sim. Pra mim é maravilhoso. É ele que me protege, é ele que cuida de mim. No dia mal, é ele que tá ali. É ele que me suporta quando eu tô de TPM. Quando eu tô insuportável, é ele que tá ali. Então ele merece meu melhor. É essa pessoa que merece o meu melhor. E aí as pessoas que já atingiram isso, as mulheres que já conquistaram um patamar muito alto, ela acha que eles têm que aguentar ela do jeito que elas são e ponto, acabou. E no relacionamento não funciona assim. Não. Eu acho que é muito importante o homem apoiar a mulher. Eu vi um pedaço do podcast da Jaque, ela falando que ela teve muito apoio, né, do Marcelo. E nós, mulheres, somos assim. Eu vou assim, ser sincera. No começo do meu casamento, eu acho que eu não tinha um apoio muito... Não é que eu não tinha um apoio. Ele era imaturo também. Vocês cresceram juntos, a verdade é essa. Ele me cobrava algumas coisas, assim, sabe? Tipo, mas e aí? Você não vai? Você vai isso, você vai aquilo? E que depois que eu vi que... Eu senti que o nosso relacionamento ficou melhor, que eu falei, isso aí é tudo experiências. No começo da minha vida, eu não achava que isso era o certo, né? E hoje em dia, depois de ter vivido tanto, que ele começou a falar, não, que legal que você fez isso, você que faz. Eu falei, minha mulher que faz o churrasco lá em casa. Porque ele colocava um ênfase naquilo, sabe? Tipo, nós íamos viajar. Aí eu esqueci o chinelo dele. Eu falava, por quê? Eu que faço a mala dos 4, né? Meu Deus. Aí eu esqueci o chinelo dele. Eu falava, meu Deus do céu, ele vai acabar com a minha vida. Aí ele, não, você que fez tudo. É que a gente se cobra, né? Você que fez, você que arrumou, não sei o quê, vamos comprar um chinelo, sabe? Assim, então, por isso mesmo, às vezes no começo, ele às vezes falava, poxa, mas você esqueceu meu chinelo? E aí depois, com o tempo, ele falou, mas ela esqueceu. Tanto de coisa que ela fez. Olha o tanto que ela lembrou. O tanto de coisa que ela lembrou, né? Bem isso. E aí a gente construiu uma vida muito boa junto. E eu acho que esse é eternizado. Ai, que bom. Depois de 23 anos... não é possível, de se conhecer desde os 13, acho que dá pra saber, já que... Compensa tentar outra coisa. Verdade. Já deu tanto trabalho pra construir esse, né? São anos de dedicação. Porque é muito isso, quando a gente...
Eu que ainda sou nova, vou fazer 8 anos. Aquele dia eu falei, quantos anos mesmo? Era 7? Eu vou fazer 7. Agora já tá aumentando. A gente perde. Aquele dia eu tava diminuindo, agora tá aumentando. Já viu que eu sou perdida com isso, né? Mas é que a gente tem uma história também muito assim, desde novinhos, a gente se conhece. Eu tinha 11 anos quando a gente se conheceu, e também tem toda uma história, assim, de estamos em vidas separadas, e aí quando conseguimos estar juntos no mesmo lugar... Aqui em Tangará, no caso, de voltar para cá, os dois voltaram ao mesmo tempo, a gente voltou a se relacionar e foi quando, né, casamos. E até temos já até um pacotinho de amor da nossa mistura. E aconteceu muito isso que eu reparei, sabe? Que, assim, no começo, a gente tá tão perdido, até com a gente mesmo, porque a gente tá muito jovem. Aí, por exemplo, eu tava no começo da minha carreira, eu me formei, estudei fora, voltei e a gente se reencontrou. E aí eu tava ali, nova numa profissão, nova em tudo, me reconectando com a cidade. E aí você tá se conectando consigo mesmo e ao mesmo tempo com aquela pessoa. Então, a gente tem que ter paciência para essa transição, né? Então, às vezes, a gente ouve más respostas, né? Que você falou, antes ele falava de um jeito, depois passou a falar de outro. Eu era muito essa pessoa que dava as más respostas. Era eu o problema. Tudo eu também cobrava, esquecia uma coisa. Eu era muito exigente, eu era muito chata. Que ele não veja essa parte. Ele também não gosta de assumir, não admite. Não gosta de admitir também, não. Maturidade eu não me importo mais de admitir. E realmente, assim, eu era muito chata com algumas coisas. Se ele deixasse de fazer uma coisa, se ele esquecia uma coisa, eu ficava... E aí, depois, sabe... Depois eu errei também algumas coisas. E aí eu pensei, eu não gostaria de ouvir tudo isso. Se fosse... Agora, ele falar pra mim as coisas que eu falaria... ia me doer, ia ser ruim, porque agora eu sei que foi errado, eu sei que eu vacilei, eu não quero ficar ouvindo um monte, né? E aí ele nunca fazia isso, ele nunca fala um monte pra mim, né? E aí eu acho que isso que acaba quebrando mais a pessoa ainda. Sim. Porque nunca virava daí uma briga, porque ele só respirava. E eu falo assim, como é engraçado o relacionamento, que foi eu falo até pra ele, porque ele é muito diferente comigo e com as outras pessoas. Geralmente com as outras pessoas ele não tem tanta paciência. Então, com os irmãos, vivia, né? Agora não, mas viviam brigando. Ele não tinha paciência. Ele estourava com as pessoas. E aí gente, por que você consegue ser tão diferente comigo? Lembra de mim quando você estiver com alguém pra não estourar? Porque comigo ele não estoura. Tipo, nunca aconteceu. E aí, eu acho muito engraçado. Então, a forma dele lidar com essa paciência toda de eu lá com aquela chatice, aquelas cobranças... foi fazendo eu ver o quanto não era legal o que eu estava fazendo. Então, às vezes, hoje vem assim, às vezes eu quero falar, por exemplo, que ele esqueceu de fazer algo, que ele não fez algo que eu pedi. Acho que eu nunca mais falei nada, tem acho que mais de ano, assim, que eu não falo sobre nada disso, praticamente. Eu só peço de novo. Aí, muito diferente falar, lembra que eu te falei? Você não fez? Agora atacando. Poxa vida, eu pedi pra você fazer isso, você não fez. Sim. É bem diferente, né? É muito agressivo, né? E quando a gente fala de comunicação interpessoal, que eu faço treinamento de comunicação, é comunicação interpessoal. Comunicação é exatamente isso. Aí você falou, por exemplo, esqueci o chinelo. Aí fala, meu Deus, esqueci o chinelo. Poxa vida... é só comunicar, é só falar. Então, as pessoas, elas não sabem se comunicar de forma... o básico do básico. Não sabem. Não. A gente vai demorando muito para aprender. Você fala de você, mas eu era uma pessoa muito grossa também. Porque a gente acha que é personalidade forte. Não. É má educação, é feio. E eu acho que, assim, são pessoas feridas, né? Muito. Eu acho que, assim, é muito real aquela frase. Até a minha psicóloga postou uma coisa esses tempos. E fazer terapia também ajudou muito a ouvir tudo isso. Sim, né? sim. Que pessoas... curadas curam e pessoas feridas ferem. Então, se você foi ferido nisso, você vai ferir a outra pessoa. E você nem percebe. E o casamento, quando a gente escolhe um bom parceiro, uma pessoa para dividir a vida com a gente vê que a gente não quer ferir aquela pessoa. E eu acho que isso que vai mudando. Isso que vai mudando vocês. Eu amo... eu não posso falar assim com ele, porque eu amo ele. Aí a gente vai mesmo se policiando, se policiando. E eu não sei como que é a relação de vocês, mas assim, o meu marido também, ele é muito paciente. Então, quando eu dava uma de doida, que ele ficava paciente, ficava assim, ai, que show da Xuxa foi esse? Pra quê? Parar de ser doida. No então, o amor, ele vai te brava constrangendo no sentido de, poxa, nem mas precisa bem disso. isso. Ele também sempre foi muito bonzinho e eu sempre fui a brava da história. Por que as mulheres são as bravas, boca né? suja, era boca suja. Mas eu acho que também tem um pouco Agora... de a gente ir sentindo o terreno. Se a gente quer mandar, a gente quer mostrar que a gente manda também. Mas eu acho que ele vem mandar. Ele foi moldando. Isso, aí eu teve conforme... ele falou, se você falar isso de novo...
a gente vai largar, porque não adianta você ficar onde você viu. Tem que ter eu. respeito, né? Ele falava assim, respeito em primeiro lugar. Então, assim, muita coisa ele foi... Eu também era brava, achava... Como você falou, a gente acha que a gente tem que empoderar alguma coisa. E você tá dando tiro no pé. Exato. Tiro no pé. E aí, a hora que eu percebi bem isso, eu acho que a mudança foi minha e dele. Eu falando, nossa, gente, eu tenho que parar de... Ah, não fez? Ah, tá bom, não tem problema, não fez. Tanto é que hoje em dia ele fala assim, nossa senhora, você tinha me pedido para colocar isso aqui, né? Deixa eu... Sabe? Ele fala, eu nem falo mais nada, eu vou lá e coloco o negócio, faço do jeito. Então, não... É cobrança, mas isso aí tudo é maturidade, viu, gente? Eu sei porque eu acho que eu demorei a ficar madura, você quer saber? Porque eu acho que até os 40 anos eu achava que eu era criança ainda. Tudo eu achava que tinha que ser do meu jeito, aquele jeito que era o certo. E eu falei, nossa, era eu que tinha que buscar, era eu que tinha que levar. Quem dava banho nele era só eu que dava. E aí você vai mudando tanto que hoje em dia você fala, não, se você quiser fazer, pode fazer. Não tem problema. Você sabe cozinhar? Ah, mas eu sei cozinhar de tudo, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer churrasco. Mas eu sei. Aí eu falo, não sei fazer. Faz você. Aí eu fico do seu lado aqui, te servindo. É porque às vezes a gente pega cargas que não são nossas. A gente pode dividir. Eu te entendo, porque eu era muito assim também. Tipo, não, é só eu. Não, vai lá e faz. Hoje, por exemplo, lá em casa eu não tenho empregada, né? Então, assim, é tudo eu e meu marido. O banheiro é seu. O banheiro é seu. Que lindo. Não sei o quê. Vai ser você. E faz do seu jeito. E desapegar dessa perfeição que a gente acha que só eu vou fazer isso aqui bem feito. Não, ele vai fazer do jeito dele, tá tudo bem. Traz equilíbrio pro casamento, traz paz pra relação. Porque a gente tem isso de pegar cargas que não são nossas. A gente quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo. E uma vez meu irmão falou para mim assim, a gente não tem que saber fazer tudo. Aí eu pensei, e eu tinha essa mania que eu sabia fazer tudo. Então, realmente, a gente não tem que saber fazer tudo. A gente pode saber fazer tudo, mas a gente não precisa fazer tudo. E, realmente, a gente tem que delegar funções, a gente tem que mostrar como é que é, tem que deixar a pessoa fazer a sua parte. Hoje, eu sinto que se cada um fizer a parte que sabe fazer, a coisa tudo flui muito melhor. Concordo. Muito melhor, até numa empresa, principalmente numa empresa. É muito mais barato você pagar um gerente do que você ser gerente. Sim. Porque ele estudou para aquilo, ele trabalhou naquilo, ele aprendeu a fazer aquilo. Você sabe fazer aquilo, mas você sabe fazer mais um monte de coisa. Ele vai fazer muito melhor aquilo, porque ele só faz aquilo. E aí foi isso que eu pensei. Eu falei, cara, realmente, eu não preciso fazer tudo, né? Então, eu não preciso saber fazer o suco, eu não preciso saber... Eu preciso saber um tanto ali só. E quem vai fazer aquilo lá é as outras pessoas. Eu vou, então, me dedicar a isso. E casamento, gente, é por isso aí. Você fala, olha, vou contratar uma babá para cuidar do filho. A babá não sabe prender o cabelo da Maria Eduarda igual eu prendia. Não sabe mesmo, mas pelo menos é ela que está fazendo. Sim, tira a carga da gente. E aí, eu acho que a gente vai aprendendo maturidade. É muito gostoso você adquirir maturidade no tempo hábil, né? Você não vai se arrepender. Você fala assim, nossa, devia ter sido daquele jeito. Você fala, nossa, que bom que eu aprendi a ser assim. E, então, hoje, para mim, está sendo tudo muito fácil. Às vezes, o Renato chega e fala assim, você está cansada, né? Eu falo, tô, mas o que você quer fazer? Tipo, antigamente, eu falava, tô cansada mesmo. Então, a gente cansa, mas a gente cansa de um jeito que a gente aprendeu tanto a delegar funções. E eu falo em toda reunião minha com o pessoal da Carlos, eu falo para eles assim, não tenha medo de falar comigo, achando que eu tenho um monte de coisa para resolver e que aí vocês vão me incomodar. O problema que eu tenho que resolver com vocês é muito menor do que o monte que eu tenho para resolver, às vezes. Com certeza. Então, para mim, eu fico mais feliz em poder ajudar e resolver esse problema seu e o resto também, do que vocês ficar com medo, esse probleminha virar um problemão, porque você ficou com medo de me falar que eu estou ocupada, que eu estou isso. Porque é realmente isso, você aprende a lidar com as coisas. Gente, no começo da Carlos,
Eu tremia tanto quando um cliente ia lá falar alguma coisa. Descia a menstruação de tão nervosa que eu ficava. Eu ficava tão nervosa que eu ficava branca. Eu tremia tanto. Eu nunca cheguei a desmaiar, mas, gente, é porque eu sou muito forte. Porque o povo... Eu não sabia falar, eu não sabia... Lidar com aquele problema, lidar né? com aquele problema, de resolver aquilo da melhor forma. Aquilo para mim era... E quando alguém gritava comigo, eu tenho pavor que briga comigo. Eu não tenho a reação de gritar e brigar. Se alguém gritar comigo, eu fico... parada, escuto. Eu saio chorando, eu posso até resolver depois, mas debater, gritar, não sei o quê. Então, hoje em dia, a pessoa chega lá falando qualquer coisa para mim. Primeira vez que eu falei um não na minha vida, que eu não chorei, que não foi tão difícil, eu comemorei. Nossa. Falei, gente, hoje eu consegui falar um não sem chatear o cliente. Olha, Porque é uma evolução. É muito difícil, gente, a palavra mais difícil da gente falar para uma outra pessoa é o não. Concordo. Porque todo mundo espera você resolver aquilo lá ou falar sim. E você, às vezes, não é tudo que você pode falar sim. Aí, quando você fala um não de um jeito que você explica o porquê o não, tudo se torna mais fácil. Concordo. Tanto para a pessoa que está recebendo, quanto para você ter passado aquilo. Eu me sentia mal, às vezes, falar, não, um patrocínio, sabe? Não, a gente não vai patrocinar. E Pessoa pronto, e não falava, vai. Nossa, que povo tá calos no patrocínio. Não, então tudo bem. Porque a gente, na Hoje em verdade, a gente dia- fica tão triste de dizer o não, porque a gente não quer bancar o fato de desagradar o outro. Sim. A gente, ai meu Deus, ele vai ficar triste. Tudo bem, ele vai ficar triste, mas é melhor ele triste do que eu. É. Parece egoísmo, mas não é. Não, mas e você às vezes sabe falar um não, tipo, olha, dessa vez eu posso fazer um desconto. Você fala um não, assim... Disfarçado. Disfarçado, não vou fazer, tal, por causa disso. Mas quem sabe a próxima oportunidade. Você falou já o não, né? Mas você pode dar, às vezes, futuramente, você tem outra cabeça. Sim. Gente, o mundo vira, como eu falei, eu vendia 300 litros de suco num dia, no outro dia era 1.000. Então, e é a mesma coisa, gente. Vocês é nova ainda, mas a hora que você estiver ali na frente, não que eu seja muito experiente, mas eu acho que a minha experiência maior veio depois de ser empresária e essa molecaiada tá dando um show. Esses filhos da gente ensina muito pra gente. Essa geração tá... verdade. Ai, eu já virei a pessoa que fala no meu tempo. Essa geração tá... Lu, se você pudesse deixar um recado para as nossas ouvintes, para as mulheres que estão nos assistindo, o que você diria para elas? Ai, que difícil. Ai, gente, eu acho que a experiência minha de vida como mulher é bem isso, viver pra gente. Viver, ser feliz para você primeiro. Você sendo feliz, você cuidando. Eu penso, quando eu me cuido, eu tô melhor para cuidar de outras coisas, outras pessoas. Então, eu sempre acho que eu tenho que estar bem comigo mesmo para poder ser feliz e enxergar que outras pessoas têm problema. Então, às vezes, a pessoa chega, não te dá um bom dia, não te dá um boa tarde, ou está mal-humorada. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Então, eu sempre penso assim, faça o bem para você mesmo, se cuida, tenta ter saúde, porque eu acho que isso é o mais importante. E o resto a gente vai conquistando, né? Foi o que eu fiz, né? Fui conquistando minha família, minha profissão e agora esse meu corpo que todo mundo fala, malhado, mas é porque é uma coisa, uma conquista para eu me fazer bem, para depois fazer outras pessoas bem também. Ai, que lindo! Muito bom! E assim nós encerramos mais um episódio. Do Elas Podem Cast. Até mais.